Olá, sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito, um programa da sua TV Universitária, canal 14 da Multiplay. Esse programa é gravado no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza. Hoje nós vamos trazer dois grandes advogados para tratar sobre o tema a advocacia popular e também a advocacia pública. Eu tenho aqui comigo o procurador do município, doutor Guilherme Rodrigues. Já foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, hoje é mestrando em Direito e tem grande atuação já no mercado sindical, quando foi sindicalista bancário. E também convidamos o doutor Rodrigo Vieira, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, também mestrado em Direito Constitucional e hoje doutorando em Direito. Senhores, sejam bem-vindos ao nosso programa, é uma honra tê-los conosco. Vou trazer um pouco sobre essa realidade aí da advocacia pública, da advocacia popular. Acho que nada melhor para a gente, doutor Guilherme, contar um pouco da sua trajetória aí na advocacia, como é que começou isso até chegar na advocacia hoje pública, notadamente na Procuradoria do Município de Fortaleza. Bom, é um prazer, Milton, estar aqui conversando com os colegas e cumprimentar os telespectadores para dizer que é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de falar sobre a advocacia pública. É um tema que nós vivenciamos quase que 24 horas, não resta dúvida, que na verdade a importância da advocacia pública, o papel do advogado público é fundamental para preservar as instituições, para dar estabilidade ao governo, no sentido de melhor implementar as políticas públicas decididas pelo gestor eleito democraticamente. Perfeito. E hoje a advocacia pública, ela anda de mão dadas com a advocacia privada, doutor Guilherme? Como é que funciona esse paralelo hoje? Anda sim, Hamilton. Inclusive, a advocacia privada, principalmente nos municípios, onde é permitida, sem maiores dificuldades, você vê um desempenho, você vê uma agregação de experiências entre a advocacia privada e o público. Nós temos nos estados, quase todas as procuradorias de estado também, elas permitem a advocacia, o exercício da advocacia no âmbito privado. E aí, obviamente, com uma experiência boa, uma experiência rica, exemplos fantásticos conseguidos pelo desempenho desses advogados públicos, a União já está realmente pensando, isso uma conquista dos advogados públicos federais, também abrir essa possibilidade. Então, vai permitir que pessoas tenham uma atração maior pelo cargo. Então, e isso incorpora também a experiência, a atividade, a vivência. Você abre um leque, né? Um leque de Exatamente, e o ente tem a ganhar. Isso daí eu digo isso com muita tranquilidade, porque quando fui dirigente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, tinha contato permanente com os diversos dirigentes das associações nacionais no âmbito federal. Então, eles ficavam surpresos e sempre faziam questão de conversar sobre essa experiência. E a coisa foi amadurecendo a ponto de fato, eles encamparem essa luta. E aí, me parece que é uma conquista dos advogados públicos e eu acho que isso é bom para a sociedade. Doutor Rodrigo, pegando um pouco esse gancho da advocacia pública, advocacia privada, qual é o grande desafio hoje de uma universidade federal? Como é que estão chegando os alunos e como é que estão saindo esses alunos? Isso tendo em vista a experiência na Universidade Federal do Semiárido, não é? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, a você, Hamilton, em nome de todos os telespectadores e telespectadoras da FGF que estão nos assistindo, né? O quadro em geral do ensino jurídico no Brasil, ele é meio assustador, né? Assustador porque há um número crescente de faculdades de direito e, por conseguinte, também um número muito grande de bacharéis se formando todos os
anos, né? Para além de uma visão, uma conclusão lógica que diga respeito apenas à absorção dessas pessoas para o mercado de trabalho, principalmente da advocacia privada, nós, das universidades federais, principalmente, professores comprometidos mais com o ensino mais crítico, né, temos visto, né, e apontado, através de algumas críticas, que ao longo do tempo este ensino jurídico ele tem se transformado num ensino meramente técnico, né? Uma técnica voltada principalmente para atender demandas dos concursos públicos, né? O que é um pouco prejudicial, tendo em vista que essas faculdades de direito, em sua maior parte, em relação às universidades federais, elas obedecem à ideia do tripé das universidades brasileiras, que é exatamente a junção do ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então, de certa forma, essa pressão, digamos assim, por uma adequação dos conteúdos a uma exigência desses concursos ou alguma exigência voltada, relacionada para o trabalho, às vezes prejudica o diálogo para você ir mais no âmago do que significa essa correlação da sala de aula com as pesquisas jurídicas que têm se desenvolvido, né? E com a própria extensão universitária, onde o aluno ele cria uma espécie de experiência e contato com as diversas demandas da realidade que estão correlacionadas com o direito, né? Não apenas no que diz respeito à prática propriamente dita da advocacia, claro, da advocacia pública, no Ministério Público, no Judiciário, na Defensoria, dentro dos escritórios de advocacia privada. Mas a extensão ela permite vivências em que esses alunos possam ter um maior contato, inclusive do ponto de vista sentimental mesmo, afetivo, né, com os problemas vivenciados por diversos grupos, algumas violações de direitos, e permite também com que eles apliquem esses conhecimentos num diálogo permanente de troca, né, de saberes, que a gente chama, com essas com populações afetadas por violações de direitos, com grupos menos favorecidos por políticas públicas, né, com demandas de violações, com conflitos de toda ordem, né, e permite também que eles conheçam outros mecanismos de resolução de conflitos na sociedade que não passam necessariamente pelo Estado, aquele momento quadrado, pelo Poder Judiciário, pelo processo em si. Claro, essa questão eu achei interessante você tocar na questão da questão emocional de você fazer o direito. Há algum tempo se fazia direito, doutor Guilherme, porque era se apaixonado pelo direito em si, pela pesquisa em si, pelo cientista do direito, pelas causas da advocacia. Eu recordo muito bem que o doutor Guilherme foi advogado do Sindicato dos Bancários, não é isso, doutor? Correto. E quem advoga nessa área, com certeza ainda carrega essa paixão, né, doutor Guilherme? Como é que foi essa experiência? Eu digo, Hamilton, que é uma sensibilidade. No Sindicato dos Bancários, basicamente, era direito do trabalho, foi uma experiência, e aí eu estendi isso até hoje, tenho uma larga militância na Justiça do Trabalho. Então, você convive com essas questões, esses problemas sociais, que faz com que o profissional do direito não vise somente o tecnicismo. Então, essa questão da sensibilidade do que é o direito, do que é justo, do que é o melhor, isso daí passa por um questionamento permanente. Então, o profissional reflete muito e ele acaba inovando naquilo, ele acaba construindo teses que antes poderiam ser consideradas improváveis, ela acaba se sedimentando, e isso é muito importante, e isso é o interessante do direito. Me veio a memória aqui, não sei se alguns dos colegas que estão assistindo agora acompanharam a época das privatizações dos bancos. O doutor Guilherme, que acompanhou essa época bem, isso foi prejudicial para o público, prejudicial para os bancários, prejudicial para os banqueiros. Quem saiu lucrando e quem saiu perdendo nessa época? E se isso ainda é uma tendência hoje, doutor Guilherme? Bom, na verdade,
ninguém é dono da verdade para dizer quem é que saiu ganhando, quem é que saiu perdendo. Naquele momento, eu acho que a fotografia ali do momento. Naquele momento era o fim da história dessa privatização desses bancos, porque ele tem um papel social, uma função social grande. Então, a luta pela não privatização do BEC, ela não foi em vão. Ela teve um resultado. Nós conseguimos, pelo menos por aquela disputa, que as contas públicas se mantivessem em banco público. Perfeito. Então, o filão, que é a movimentação financeira, do que é arrecadado de imposto, de repasse de transferência, ela ainda continua em banco público. E isso, obviamente, permite que sejam estabelecidas políticas de incentivo ao social, no sentido de que você prestigia, privilegia, digamos assim, o empreendedorismo, você desenvolve políticas voltadas à distribuição de renda, à geração de empregos, ao fomento do social, do desenvolvimento social. Então, por essa ótica, me senti muito satisfeito em poder participar desse momento histórico que foi não só aqui no Ceará, mas no país, quando nós defendemos realmente uma tese que foi vitoriosa, em parte, perante o Supremo Tribunal Federal. Claro, perfeito. Doutor Rodrigo, tendo visto toda essa situação social atual do Brasil, que é bom toda essa movimentação que está havendo, porque assim, a gente achava, ou pelo menos se colocava embaixo do tapete, que não havia preconceito com relação aos negros, aos homossexuais, não havia discriminação contra as mulheres, e hoje a gente sabe que isso está muito na cara da gente, coisa que se pensou ultrapassada, coisa que muitas vezes a gente criticava, mas que de plano de fundo isso estava. Onde é que a RENAP entra nisso? A RENAP, para quem não conhece, é a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, não é isso, doutor Rodrigo? Como é esse papel? Você como advogado atuante dessa rede, como é que funciona? Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. Durante muito tempo, né, o Brasil foi tido como uma democracia, uma falsa impressão de uma democracia racial, né? Ou, muito embora alguns falassem que nós vivíamos numa espécie de apartheid invisível. Nossa. Hoje resta bem claro e evidente, né, que há sim na nossa sociedade preconceitos que ainda não foram superados, né? Preconceitos que são historicamente enraizados por conta de diversos processos históricos, dentre eles a própria escravidão, a própria supremacia que durou durante um bom tempo em nossa história, de questões de gênero envolvendo a supremacia masculina. A questão do machismo mesmo, nordestino, notadamente, né? Notadamente. A mulher, a questão dos preconceitos também de origem regional, enfim. Como é que a RENAP, né, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, entra nessa história, né? Primeiro, a história da rede, ela está diretamente relacionada com a história dos movimentos sociais no Brasil, principalmente no período pós-redemocratização. É certo que a gente faz alusão a algumas figuras da advocacia, que são figuras históricas na luta contra as injustiças sociais, como, por exemplo, o Rábula Luiz Gama, né? Ou o grande advogado cristão, apesar de ser conservador politicamente, mas teve uma atuação notável no que diz respeito à defesa dos presos políticos, como, por exemplo, Sobral Pinto, na época da ditadura. Um advogado do século, né? Nessa época da democratização do país, notadamente houve um fortalecimento dos movimentos sociais, em particular dos trabalhadores urbanos ligados à metalurgia, ali daquela região de São Paulo, mas também um fortalecimento do que sempre ocorreu no campo, com a construção de movimentos sociais de trabalhadores rurais, campesinos, né? No Brasil, por exemplo, desde a década de 20, a organização, por exemplo, das ligas camponesas.
E dentro de uma estratégia desses movimentos, né, que lutaram também durante a Constituinte pela concretização de direitos pelos quais eles sempre lutaram, havia, ao lado desses movimentos, e lutando também com eles, né, advogados, juristas, que dispunham de técnicas e conhecimentos, alguns deles até com teses inovadoras a respeito da função social da propriedade, da função social da posse, da própria garantia do direito à liberdade de manifestação. Isso a gente está falando de mais ou menos quanto tempo atrás? Isso durante, talvez, há uns 30, mais ou menos 30 anos. Né? A rede agora completa 20 anos. Mas, para chegar no momento atual, né, o próprio surgimento de outros tipos de movimentos sociais, além do movimento de trabalhadores rurais, além dos movimentos sindicais, surgiram algumas outras demandas ligadas à questão de gênero, à questão da diversidade cultural, à questão da diversidade racial, às lutas emancipatórias do feminismo, né? As lutas contra o racismo, os movimentos negros, as próprias reivindicações de servidores públicos, pessoas com deficiências, enfim, toda essa gama de grupos que de alguma forma não eram atendidos pelas políticas públicas do Estado ou de alguma forma eram discriminados e ainda são, como eu falei, hoje socialmente, na medida que às vezes até numericamente se constituem como minorias, mas não é o caso, por exemplo, como mulheres e a população afrodescendente no país, né? E essas demandas fizeram com que a própria RENAP ela se ampliasse no sentido de assessorar movimentos e organizações da sociedade civil que começaram a trabalhar com essas pautas específicas, né? Hoje a rede ela é bem ampla, ela se encontra em todos os estados brasileiros e ela se pauta no princípio da solidariedade entre esses advogados e essa troca, né, permanente aí desses movimentos, de conhecimentos com esses movimentos e entre esses advogados para poder exatamente dar um suporte jurídico, né, em especial porque o atual momento também é um momento muito delicado em que há um reforço da criminalização desses movimentos e também criminalização da advocacia popular, né? Também os advogados, às vezes, eles sofrem, né, pelas pressões. Notadamente com relação... Hoje a gente ouve, Vitor, o pessoal fala, você está defendendo direitos humanos para determinada classe e para outra classe não. E isso vem uma carga de preconceito para quem faz essa advocacia popular. A gente tem uma capilaridade muito grande. O Brasil, o país tem quase 6 mil municípios, né? Isso deve gerar uma dificuldade para a RENAP ter essa capilaridade e também para a própria procuradoria desses municípios, né, doutor? Como é que faz para haver procuradoria em cada município desse? Hoje é possível, concursado que eu falo, né? Óbvio, concursado. Hoje é possível haver, já há essa situação nos municípios ou não? Ainda se encontra essa dificuldade? Se encontra, as barreiras são políticas, econômicas, ou de gestão, ou de interesses? Como é que funciona isso? Bom, Milton, nós temos que falar do que está consolidado, digamos assim, qual o entendimento predominante jurisprudencial, na doutrina, que, obviamente, para ingressar na carreira de procurador do município, deve haver o concurso público, e é uma carreira que tem que ser organizada, e isso garante, preserva a memória jurídica daquele município. Ocorre que há um drible nesses preceitos constitucionais, notadamente da moralidade e do concurso público, né? Há um drible no sentido de que muitos advogados são contratados em período de campanha eleitoral e parte do pagamento, pelo menos se faz através de uma prestação de serviço futuro. Ou seja, a contraprestação pelo apoio seria isso. Então, nós, pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais, fizemos um levantamento. Coisas absurdas aí
pelo país, onde, invariavelmente, aqueles que atuavam na defesa do candidato acabavam tomando conta no sentido de fazer o trabalho da Procuradoria. Não tenho nada contra a esses profissionais que, às vezes, são, digamos assim, prestam no serviço, são capacitados. Agora, faltam a eles, por mais que preparados que sejam, uma questão muito delicada. A isenção política na hora de tomar suas decisões. No seu ponto de vista, afeta diretamente um dos princípios basilares ali do artigo 37 da Constituição. Sendo bem claro qual seja a moralidade. A velha história de que a mulher de César não basta ser honesta. Pois é. Ela precisa parecer honesta, né, Rodrigo? E nesse ponto aí, o Hamilton, tem uma luta que já vem sendo desenvolvida pela ANPM há mais de 13 anos, né, 2003, e que pretende corrigir o texto do artigo 132, exigindo que, expressamente, que é uma redundância, mas é só dessa forma que a gente entende que pode realmente fazer com que esses municípios façam um concurso público, ou seja, a forma ainda republicana de ingresso ao serviço público é o concurso. Imagine aqui no Ceará, somos 184 municípios, se não me falha a memória, poucos municípios têm suas procuradorias constituídas, pouquíssimos. E aí, se você tiver pelo menos um procurador concursado, você vai abrir a oportunidade para que aqueles advogados, aqueles jovens advogados que estão querendo entrar no mercado e gostam do direito público, têm vocação para isso, às vezes são preteridos por o apadrinhamento, pela troca de favores, e poucos advogados, poucos escritórios dominam toda essa estrutura. Então, quando um prefeito, principalmente, ele deixa a gestão e assume digamos assim, um adversário político, o estrago é total. As informações vão embora, você não tem... Há uma quebra, né? É uma quebra assustadora. Você vê, e a gente acompanha isso nos noticiários, é uma coisa absurda. Então, se você tiver institucionalmente uma carreira de procurador, o município vai estar preparado para enfrentar. Então, muitos casos onde brechas são fabricadas exatamente para, no futuro, dependendo do resultado, isso se voltar contra o município. Então, quem perde é a população. Quem perde, você não especializa... ou seja, o interesse público colocado aqui um pouco de lado. Dentro da realidade de cada município. Agora, essa questão salarial, que é o grande mote que a Confederação Nacional dos Municípios, ela alega para não realizar isso, é totalmente furado. O que se gasta com escritórios, o que se gasta com comissionados, é muito maior do que se fosse pagar o procurador concursado. Na ponta da caneta a coisa sair. Com certeza. Custo-benefício ainda vale a pena. Com certeza. Né? E é a forma republicana. Claro. Né? Rodrigo e Guilherme, eu pergunto para os dois, como é que a gente faz para unir a advocacia pública com a advocacia popular e chegar a um resultado bom para toda a sociedade? Na verdade, a acepção da advocacia pública, né, na sua origem, na verdade, é a defesa do interesse público, né? E o que a advocacia popular luta, né, nas suas raízes, nas suas bases, é que esses interesses públicos, né, sejam atendidos, né, eles sejam concretizados, não fiquem só como exortações na Constituição, nas declarações de direitos humanos. Fica lindo no papel, né? Na lei, não fique só no papel, né? Isso tem uma certa concretude, né? E a gente se apoia em parcerias com a advocacia pública, na medida que a advocacia pública também defende o erário, defende os princípios constitucionais da administração pública, como o Guilherme citou, da moralidade, da impessoalidade, né? Essa questão do concurso público é muito importante, além das procuradorias, da advocacia municipais, estaduais e da advocacia geral da União. A advocacia popular também tem como parceiro
a Defensoria Pública, né, que passou por um processo de fortalecimento semelhante a esse mencionado pelo Guilherme, né, uma luta para que nos estados houvesse concurso público, se eliminassem aqueles advogados ad hoc, né, ou aqueles defensores simplesmente que aí, mesmo após a Constituição estavam lá por via do cargo em comissão, né, nomeados por uma questão política e menosprezando todo o papel constitucional que a Defensoria possui, a questão da autonomia administrativa, a questão da autonomia financeira, orçamentária e também uma coisa que nós prezamos muito em todos os níveis da advocacia, seja na advocacia popular, seja na advocacia privada, seja da advocacia pública, que é a defesa da independência, né, da atuação dos advogados e das advogadas, né? Então, acho que essa parceria nos últimos anos entre a advocacia popular, a advocacia pública e a Defensoria Pública, ela tem dado muito certo, né, em todos os recantos aí do país, né? De fato, de 88 para cá, houve uma substancial melhora, né, doutor Guilherme? Correto. Mas isso precisou ainda haver uma certa luta, né? Não era só estar no papel, como o doutor Rodrigo disse, que a coisa aconteceu, né? Está no papel, pronto, está aí. A luta é diária. Todo dia temos que matar um leão para realmente fazer o equilíbrio dessas forças. Veja bem, a advocacia pública, que tem um papel fundamental e preponderante na defesa dos preceitos constitucionais, do patrimônio, ela tem atravessado problemas seríssimos, mas esses problemas são enfrentados. Se você imaginar que retrocessos costumam surgir na frente, que você precisa estar mobilizado, você precisa estar organizado, você precisa reagir, isso daí é uma constante. E graças a esse trabalho associativo, digamos assim, há um lado, obviamente, corporativo, mas essa luta transcende essa questão. Você está, em outras palavras, preservando a sociedade, os interesses da sociedade, que isso é o mais importante. Então, para tudo isso, você tem uma coisa que é fundamental, é que o ingresso nessas carreiras se dê por concurso público. É inimaginável que ainda exista essa forma, essa burla aos princípios constitucionais de ingresso, se não por concurso público. Perfeito. Deixar claro a todos que não há nada personalizado da posição dos doutores com relação a isso, apenas o respeito ao sistema jurídico constitucional implantado, né? Isso, perfeito. Doutores, nosso tempo é algo assim que se esvai de uma forma rápida, principalmente quando a gente está conversando com amigos aqui, e aclarando muitas vezes uma situação que o aluno, o estudante de direito, não está acompanhando muito como é que é a advocacia pública em sua raiz, e também a advocacia popular em sua raiz. Nós temos aqui dois grandes representantes desses movimentos ou desses institutos, e, doutores, nós temos 30 segundos para que cada um encerre sua participação. Eu de logo agradeço mais uma vez, eu sei que o tempo de vocês está corrido demais. Doutor Rodrigo, por gentileza, 30 segundos aí para as considerações finais. Eu agradeço, então, o convite que me foi feito, né? Coloco aí à disposição de quem queira conhecer a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, a nossa fanpage, principalmente da RENAP Ceará, ela está no Facebook, as pessoas podem acessá-las e acompanhar esse movimento de advogados que assessoram movimentos sociais. Eu mais uma vez agradeço e convoco vocês a se somarem a algumas dessas nossas lutas, né? E também dizer que está à disposição sempre que for necessário aí, Hamilton, para alguma outra conversa. Satisfação. Doutor Guilherme, por gentileza, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Satisfação toda minha. Para as considerações, doutor. De fato, é um prazer estar aqui. Atendi prontamente o convite, sei da importância, da grande oportunidade de falar, de conversar com
telespectador, aquele que é estudante, aquele que quer imaginar um pouco mais e tem uma certa visão da advocacia pública, é apaixonante. O aconselho, eu acho que é vocação, você consegue realizar uma atividade e você tem a certeza de que está servindo para a sociedade, e isso é muito importante. Agora, se somar também, fazer como o nosso colega Rodrigo, que a sociedade atente para essa questão. O ingresso no serviço público deve ser por meio de concurso público. Você preserva, não pode ter favoritismo. Então, é uma luta nacional, a alteração do artigo 183 para deixar de vez a questão obrigatória que procurador do município deve ser concursado. Então, você tem que abrir a igualdade de oportunidades a todos os advogados e, com isso, a sociedade fica pré-reservada nos seus interesses mais nobres. Então, eu quero aqui, novamente, reafirmar minha satisfação e um prazer estar aqui conversando com todos. Obrigado a todos. E amigas e amigos do programa Sociedade e Direito, meu muito obrigado também pela audiência de vocês. Caso queiram entrar em contato com a gente, faça através das redes sociais, Faculdade FGF. Até a próxima.